O que aconteceria se você não manifestasse nenhum arrependimento por atos passados? Tente imaginar o que aconteceria se você perdoasse completamente todas as pessoas da sua vida, por quaisquer coisas que lhe tivessem feito. Talvez veja então que, à medida que não consegue perdoar, a você ou a qualquer outra pessoa, você perpetua a pobreza, a doença, a carência e a limitação na sua vida. Muitas pessoas não querem perdoar outras pessoas e ainda se questionam: por que eu não daria a elas o que elas merecem? O inimigo é sempre aquele que receamos. Pode nos fazer mal ou nos tirar alguma coisa, mas na verdade ninguém pode nos fazer mal. As pessoas acabam nos prejudicando através de nós mesmos. De fato, elas não nos prejudicam. Nós é que as instruímos sobre como nos tratar e elas simplesmente nos obedecem. Eu sei que é estranho, mas se você parar para pensar, é a mais pura verdade. Tome a decisão de renunciar a todos os ressentimentos agora mesmo. Caso contrário, eles acabarão por destruir você. Mesmo assim, você fala: ok, eu concordo com você, mas é que você não conhece o meu caso. Eles realmente me magoaram. Vou renunciar ao meu ressentimento da próxima vez, mas ainda tenho ajustes de contas a fazer com essas pessoas. Esse tipo de mentalidade é mais destrutivo para você do que para a pessoa de quem você tem ressentimento. Volte sua atenção para a seguinte ideia: você não pode ser rico se tem ressentimento de pessoas ricas. Se tem ressentimento de pessoas talentosas ou bonitas, você não pode ser nem uma coisa nem outra. Se tem ressentimento de pessoas magras, você não pode ser magro. Seu ressentimento, seja qual for, é uma declaração do que lhe falta. Quando se ressente, você não pode ser curado, pois causa literalmente sua própria doença por intermédio do ressentimento. Lembre-se, a pessoa de quem você se ressente é sempre você mesmo, porque todos nós somos um só. Quanto mais amar e apoiar outras pessoas para que elas sejam o que são, mais você terá de tudo. Em vez de se ressentir com pessoas que têm o que você não tem ou fazem o que você não pode fazer, use seu tempo para aprender com elas. Esteja com os mestres, esteja com as pessoas que sabem como a vida funciona. Admire, reconheça-as, apoie-as por terem o que já têm. Ao fazer isso, você, na verdade, também apoia você mesmo para ter o que quer ter. Quem estuda filosofia e religião sabe que valores, costumes e princípios estão frequentemente calcados na crença de que uma coisa é melhor que a outra. A é melhor que B. Não se deixe apanhar por esta armadilha. Esqueça-se da forma como você acha que algo deve ser feito ou como alguém quer que você faça. Ao invés disso, seja simplesmente você mesmo e use a intuição para fazer o que tem a fazer. Há cerca de 700 anos, um grande mestre de idade avançada e muito respeitado encontrava-se no leito de morte. Seus alunos e discípulos perguntaram se ele estava com medo de morrer. E ele respondeu: sim, estou com medo de me encontrar com meu Criador. Como é possível? Espantaram-se os discípulos. O Senhor levou uma vida exemplar. Como Moisés nos conduziu para fora do deserto, serviu de juiz entre nós com a mesma sabedoria de Salomão. Numa voz branda, o ancião replicou: quando me encontrar com meu Criador, ele não vai perguntar se eu fui Moisés ou Salomão, e sim se eu fui eu mesmo. Essa história mostra que, através dos tempos, nós temos lutado para sermos nós mesmos. Mas por que estamos ainda lutando? A luta provém da nossa necessidade de satisfazer os outros. Assumindo o seu próprio destino, você pode irritar alguém, seu patrão, seu companheiro, seu pai, seus filhos, mas com o devido tempo eles vão se adaptar. O processo, a princípio, pode ser solitário e talvez lhe pareça que todos estão contra você, mas a única imagem segundo a qual você deve viver é a sua própria. Aqueles que podem encorajá-lo ou detê-lo não têm importância.
A decisão de viver sua vida é de sua própria responsabilidade. Os resultados da sua própria vida são de sua responsabilidade. Sua ação ou inação tornam-se de sua responsabilidade também. Crenças e condicionamentos de algumas pessoas estão em conflito com os seus. E quando veem alguém vivendo de forma contrária aos valores e crenças delas, podem se assustar, pois, num certo sentido, elas se veem ameaçadas em seus alicerces. Acreditam que, caso você esteja certo, elas terão que renunciar a algumas de suas próprias crenças e mudar. Quando alguém se defronta com crenças de outras pessoas, trava-se uma batalha interior. Será que eles estão certos? E se estiverem certos, então quem está errado sou eu? Uma pessoa que saiba quem é e que se ame incondicionalmente não se vê ameaçada pelas crenças dos outros. Portanto, tudo volta à criação de um alto grau de autoestima. Portanto, eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de si mesmo? Confia em si mesmo? Cumpre promessas que você faz a você mesmo? Acha que é uma pessoa boa? Você é você mesmo na maior parte do tempo ou criou uma incrível simulação para acobertar quem realmente é? Se tivesse um amigo que o tratasse da mesma forma como você se trata, ou lhe falasse da forma como você fala com si mesmo, e quebrasse compromissos com você da mesma forma que você o faz, acha que ainda assim manteria essa amizade? Encare a questão. Você provavelmente não queria ter uma pessoa assim por perto. É muito importante olharmos para a forma como tratamos a nós mesmos. Na maior parte do tempo, somos nossos piores inimigos. Temos medo de conhecer nosso eu interior, pois receamos não gostar do que podemos ver. Uma pessoa diz: "Eu quero explorar a mim mesmo, mas tenho medo do que possa descobrir sobre mim. Tenho medo das criaturas estranhas que possa descobrir no caminho e durante a viagem." Compreenda claramente o seguinte: é absolutamente impossível que a verdade sobre você mesmo cause medo. Por mais terrível que essa verdade possa ser, em si mesma ela não tem o poder de assustá-lo nem de prejudicá-lo. O medo é causado pela resistência à verdade e pela má compreensão da mesma. Comece imediatamente sua viagem de autodescoberta. Ela só pode lhe fazer bem. A compreensão do medo cura o medo. Não se aferre ao tipo de pessoa que você pensa ser. Não se preocupe com o fato de ser considerado melhor ou pior do que outra pessoa. Em vez disso, tente conhecer-se como o tipo de pessoa que você é. Se olhar uma casa semi-acabada que esteja construindo, não a condene por não estar acabada. Não diga que ela é inferior a alguma casa qualquer, nem que está preocupado com a aparência dela. Tudo o que deve fazer é dar-se conta de que ela precisa de mais trabalho. Adote essa forma de pensar em relação a você mesmo. Seja qual for sua condição atual, dê-se simplesmente conta da necessidade de mais construção. Seja paciente consigo mesmo, mas firme em relação ao trabalho que precisa ser feito. Quando é perito em você mesmo, você é perito em todo o mundo. Uma pessoa consciente se conhece. Por conhecer sua própria natureza, conhece tudo sobre outras pessoas que têm a mesma natureza. Conheça-se como você é e conhecerá os outros como eles são. Nunca tenha medo de expor uma fraqueza sua. Esse é o começo da força. Lembre-se, tudo o que você aprende sobre você mesmo é uma boa notícia. Por mais difícil ou surpreendente, o aprendido é sempre uma boa notícia. Tenha isso em mente, sobretudo nas vezes em que uma nova verdade entra em choque com uma crença que você sabe que deve abandonar, mas tem medo de fazê-lo. Uma pessoa sábia está disposta a trocar um cristal de rocha por um diamante. Tenha coragem de fazer isso e a automudança começa. O alto valor vem do eu. Se seu valor vem de outras pessoas, você nunca se amará.
e você não precisa de permissão para mudar sua vida. Não precisa perguntar: tenho eu o direito de ir contra tudo aquilo que me ensinaram a acreditar? Ao invés disso, diga: deixe-me ver quanta intensidade posso colocar na minha busca. Seu próprio desejo de liberdade pessoal é a única autorização de busca da qual você jamais precisará. Se você realmente aprender a verdade sobre você mesmo, a viver sua vida como é capaz de vivê-la, muitas pessoas gostarão disso, pois elas não estão empenhadas em seguir a mesma trilha. Você negará a prosperidade a si mesmo só porque os outros são pobres? Negará a saúde a si mesmo porque milhões de pessoas estão doentes? Olhe bem para o que você está negando e nunca ache que está errado por querer o que quer. Na medida em que seguimos a trilha da autodescoberta, estamos sujeitos a cometer enganos. Os assim chamados enganos, faltas, pecados ou erros não são você. Separe quem você é daquilo que você tem e daquilo que você faz. Você transcende o que está acontecendo na sua vida quando obtém a compreensão de que o que está acontecendo em sua vida é apenas temporário e estará sempre em transformação. É importante compreender que seu eu superior é imutável. Quando identifica-se com a sua natureza temporária, você assume a crença de que o que você tem e o que você faz é o seu eu verdadeiro. Talvez seja esse o maior erro que você possa cometer na sua vida. Submeter sua própria magnificência a experiências requer que você separe o que tem e o que faz do que você é. Requer também separação da realização do realizador e o envolvimento somente com o que esteja acontecendo em sua vida. Mas não se identifique com a natureza temporária disso. Não há problema algum quando na praia você observar os navios a navegar. Porém, ao se identificar com os navios, você sente dor e sofrimento. Se disser, aquele é meu navio, sofrerá quando ele desaparecer do seu campo de visão. Se disser, devo comandar aquele navio, passará a temer que outra pessoa assuma o posto de capitão. Da mesma maneira, simplesmente observando nossos erros e comportamentos, sem julgá-los, nos prevenimos contra uma identificação danosa com nossos enganos, faltas e erros temporários. Quando começa a questionar e olhar honestamente para a sua vida, você começa a se dar conta de que a única figura investida de autoridade está dentro de você. Olhamos para outras autoridades a fim de que nos digam o que devemos fazer, mas as únicas pessoas que sempre saberão o que fazer seremos nós mesmos. Você já se perguntou por que certas pessoas são ludibriadas por trapaceiros, enganadas? Um trapaceiro não pode enganar alguém que não queira ter algum tipo de benefício. As pessoas custam a compreender por que outras pessoas tiram vantagens delas. A razão de serem enganadas é que elas abrem mão do seu poder e não querem ser responsáveis por suas vidas. Não querem tomar as próprias decisões e permitem que outras pessoas o façam por elas. Compreenda a seguinte verdade: se você permite que outros façam por você, eles farão. E enquanto deixar que outros tenham responsabilidade pela sua vida, você não será livre. É fácil dizer que os culpados são os outros, mas esse tipo de pensamento aumenta mais ainda a nossa escravidão, pois assim estabelecemos limites para a nossa liberdade. Uma vez mais, endireitar nosso pensamento implica separar o que temos e o que fazemos do que somos interiormente, separar o executor da execução de uma tarefa. O segredo é viver neste mundo, mas não dele. Queremos nosso barco na água, mas não queremos a água dentro do nosso barco. Quando a água está no nosso barco, começamos a afundar e temos que baldear freneticamente a água para nos manter à tona. Afogamo-nos na nossa água dos efeitos físicos que criamos em nossa vida da mesma forma. Tão logo começamos a nos afogar, verificamos que não há outra forma de lidar com a água a não ser lutar contra ela.
E é o que fazemos o tempo todo. Estamos lutando contra o mundo, contra tudo, ao invés de vivermos e seguirmos a nossa essência.